Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre integração por partes. Bem, nós vamos começar então com o seguinte teorema. Sejam f e g funções deriváveis tais que f' vezes g seja integrável. Então, a integral de f de x vezes g' de x dx é igual a f de x vezes g de x menos a integral de f' de x, g de x dx. Muito bem, vamos começar então demonstrando esse resultado. A demonstração é bastante simples. Tudo que a gente vai precisar fazer é se lembrar da regra do produto de derivadas, certo? Uma vez que a gente tem aqui por hipótese que f e g são funções deriváveis, então a gente tem que f vezes g é derivável. E a derivada, como nós sabemos lá do cálculo diferencial, é a derivada de f vezes g mais f vezes g', certo? Muito bem. Agora vamos isolar a função f g'. Então a gente fica com f g' igual a f vezes g' menos f' g. Agora, por hipótese, nós temos que f'g é integrável, certo? Nós também temos que f vezes g é uma primitiva de f vezes g', ou seja, que f vezes g' também é integrável. Consequentemente, f vezes g' também vai ser integrável. Então, a gente pode integrar em ambos os membros e vamos concluir exatamente que a integral de f vezes g' dx é igual a integral da f vezes g', e a integral de uma função derivada é a própria função, então isso é fg, né? Uma vez que a gente sabe que a integração é o processo inverso da derivação, a menos de uma constante, menos a integral de f'g dx, certo? Evidentemente que eu omiti aqui a dependência de f de g de x, mas a gente conclui, né, efetivamente o que deveríamos com essa equação. Então, como queríamos demonstrar. Muito bem, aqui a gente trouxe então um exemplo, um primeiro exemplo, faremos ainda outros exemplos aqui nessa aula, onde a gente aplica o conceito de integração por partes para resolver o integral. Perceba que essa integral não pode ser resolvida, por exemplo, por integração por substituição. Então, nós vamos precisar utilizar a técnica de integração por partes. Talvez uma das maiores perguntas que a gente tem que se fazer é: quem vai ser a minha função que vai fazer o papel da minha função f de x e quem vai ser a função que vai fazer o papel da minha função g de x? Bom, eu vou responder essa pergunta logo mais à frente, tá? Assista esse vídeo até o final e eu vou te ensinar um macete para você acertar quase sempre qual vai ser a função que você deve tomar como f e qual função você deve tomar como g', certo? Em princípio aqui eu vou então mostrar como fazer uma boa escolha para este caso, certo? Então a gente tem como opções escolher a f como sendo simplesmente f de x igual a x ou f de x igual a cosseno de x. Eu vou escolher a função f de x como sendo a função x e eu vou escolher a função g de x como sendo a função cosseno de x, certo? Muito bem, depois a gente vai fazer a escolha contrária para você perceber as implicações de fazer uma boa escolha,
certo? Então, eu já vou informando, antecipando que essa daqui foi uma boa escolha, na verdade, a melhor escolha que a gente pode fazer. Então, uma vez que a gente determinou isso, esse par de funções, então quem vai ser f' de x? F' de x é a derivada de x, que é 1, e dado, na verdade aqui é g', né? Dado que a g' é o cosseno, então qual é a função cuja derivada é o cosseno? A gente resolve uma integral para isso, né? Mas é bastante simples, a gente sabe que é a função seno de x. Então, pela nossa fórmula de integração por partes, a gente vai ficar com x, que é a função f, vezes g de x, que é seno de x, menos a integral de f', ou seja, de 1 vezes seno de x, dx. Bom, em princípio, você poderia achar que esse método não seria tão interessante pelo fato de que ele troca uma integral por outra e ainda te obriga a responder uma integral, né, que é a integral da g', para você determinar quem é a função g. No entanto, a expectativa é que, ao aplicar esse método, a gente recaia numa integral que seja mais simples. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente agora está simplesmente com o problema de integrar menos a função seno de x. Uma vez que eu posso colocar aqui o sinal para dentro da integral, a gente então caiu numa integral que é imediata. E aí você pode consultar a tabela de integral que eu estou deixando aqui no anexo, né, na descrição desse vídeo. Você pode consultar e ver que essa integral que a gente tem aqui é precisamente o cosseno de x. Então, a gente vai ficar com o resultado x vezes seno de x mais cosseno de x mais uma constante arbitrária. Certo? Agora, apenas como exercício mental, nós vamos tentar resolver o exemplo 1 utilizando-se da escolha contrária, apenas para vocês perceberem como a coisa funciona. Ok? Muito bem, então agora nós vamos inverter a nossa escolha para você ver que realmente uma escolha inteligente faz toda a diferença na aplicação desse método. F de x agora eu vou tomar como sendo cosseno de x e g' de x eu vou tomar como sendo x. Então, a derivada de f de x é exatamente então menos o seno de x e a g de x eu integro, né? X e obtenho como resultado x ao quadrado sobre 2. Então, de acordo com a fórmula de integração por partes, aqui a gente vai ficar com f vezes g, ou seja, x ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de x, menos a integral de f'g, ou seja, x ao quadrado sobre 2 vezes menos seno de x dx. Perceba que essa integral que ficou aqui, ela é mais complicada até do que essa nossa primeira integral original. Ou seja, a gente trocou um problema relativamente mais simples por um problema que é mais complicado, ou seja, essa escolha foi uma escolha ruim. Então, de fato, quando a gente for tentar aplicar o método de integração por partes, a gente vai ter sempre que se preocupar com a escolha da f e com a escolha da g'. Agora, a informação que eu tenho para te dar é que existe uma técnica para escolher quase sempre a função f e a função g' adequadas em todas as situações, ou melhor, em praticamente todas as situações. Essa técnica eu vou revelar no final desse vídeo. Então acompanhe até o final do vídeo que eu vou ensinar uma técnica para você não ter que ficar sempre buscando por tentativa e erro, certo? É claro que a experiência nos ajuda muito, mas eu vou ensinar um macete para você identificar quase sempre qual vai ser a função f e qual vai ser a função g'. Tudo bem? Uma outra observação que eu quero fazer com relação a essa técnica é o seguinte: eu posso escrever essa fórmula na notação de diferenciais de maneira muito simples. Se eu tomo, por exemplo, u igual a f de x e se eu tomo v igual a
g de x, a gente pode reescrever essa fórmula de integração por partes simplesmente da seguinte maneira. A integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. E essa fórmula aqui, em geral, é muito mais simples de memorizar. E, além disso, ela realça a importância de uma notação adequada. A gente reforça aqui a importância da notação de diferenciais no cálculo integral. Ok? Então, vamos lá. Vamos passar então agora para o nosso segundo exemplo. Muito bem. Aqui no exemplo 2, agora nós vamos resolver um problema clássico, né? Determinar a integral da função arco tangente de x. Bom, nós vamos utilizar, evidentemente, a integração por partes. E aí talvez você esteja se perguntando, bom, mas na integração por partes não tem que ter o produto de duas funções, uma f e uma g'? Nesse caso aqui a gente só tem uma função. Bom, isso é verdade, mas a gente pode utilizar-se de um artifício matemático para resolver esse problema utilizando a integração por partes, que é o seguinte: nós vamos olhar para a integral da arco tangente de x dx como sendo a integral de 1 vezes arco tangente de x dx. Ok? E aqui muda tudo, certo? Porque nós temos agora um produto, então eu posso olhar para a nossa função arco tangente de x como sendo a nossa função u, arco tangente de x, e eu posso olhar para a função identicamente 1 como sendo dv. Daqui nós concluímos que du é igual à derivada da função arco tangente, nós sabemos que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e v é a integral da função identicamente 1, nós sabemos que isso é x, certo? Muito bem. Perceba que aqui a gente também está eliminando, né, as constantes. A gente poderia colocar aqui uma constante, mas isso não é necessário, tá? Não vai fazer diferença. Qualquer função serve, então a gente pega com a constante igual a zero. Muito bem. Então, pela integração por partes, a gente conclui que a integral da arco tangente de x é uv, ou seja, x arco tangente de x, menos a integral de v du, ou seja, x vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Ou seja, simplesmente arco x vezes arco tangente de x menos a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Bom, essa integral ela pode ser resolvida por integração por substituição e, inclusive, nós já resolvemos esse problema no nosso vídeo anterior. Então, eu vou apenas colocar aqui o resultado e para você ver a resolução dessa integral, então, eu vou colocar ele aqui no card, certo? Se você quiser ver, então, essa resolução, você acessa aqui esse vídeo e depois você volta, tá? Vou colocar aqui apenas só o nosso resultado. O resultado, então, vai ser, portanto, x arco tangente de x menos 1/2 do ln de 1 mais x ao quadrado mais uma constante. Então, agora vamos passar para o exemplo 3, nosso último exemplo desta aula, onde eu vou revelar para vocês, então, o macete que eu utilizo para acertar quase sempre na escolha da função f e da função g'. Muito bem, estamos aqui, então, agora no nosso exemplo 3, e ele pede para calcular a integral de x ao quadrado seno de x dx. E aí, agora, então, você vai ver o nosso macete revelado, ok? Bom, eu tenho que escolher, como nós sabemos, uma função para eu derivar, que é a função f, e uma função para eu integrar, que é a função g'. Mas então, professor, como você escolhe a função f e a função g' de maneira adequada? Bom, eu utilizo o seguinte macete.
O macete é você memorizar a palavra li, a, t. O que isso significa? É uma sigla onde cada letra representa uma classe de função elementar, certo? Então, o L está ligado à palavra logarítmicas. E funções inversas, ou seja, função arcosseno, função arcotangente, ok? Funções algébricas, ou seja, são as funções polinomiais, ou então quocientes de funções polinomiais, as funções trigonométricas, e as funções exponenciais. Então, essa palavra vai nos ajudar na escolha da função f ou da função u, dependendo de que notação que você está utilizando, na hora de integrar por partes. É um macete. Não se trata de um método matemático que vai funcionar 100% das vezes, mas nos orienta a fazer uma boa escolha e vai funcionar com certeza em pelo menos 90% dos casos. Vamos verificar, por exemplo, como utilizar esse macete no nosso exemplo em questão. Calcule a integral de x ao quadrado seno de x dx. Então, primeiro nós vamos identificar quem é a nossa função f. Perceba que nós temos aqui uma função que é a função x ao quadrado e uma função que é a função seno de x. A função x ao quadrado é um polinômio, portanto, é uma função algébrica. A função seno de x é uma função trigonométrica. Então, como o a vem antes do t na palavra liate, nós devemos escolher para f de x a nossa função x ao quadrado e para g' de x a nossa função seno de x. Consequentemente, f' de x é igual a 2x e g de x é igual a menos cosseno de x. Então, pelo nosso método de integração por partes, a integral de x ao quadrado seno x dx pode ser escrita como sendo f vezes g, ou seja, menos x ao quadrado cosseno de x, menos a integral de f'g. Como a gente vai ter aqui 2x cosseno x e tem um menos, multiplicando aqui o cosseno, esse menos eu vou retirar da integral, e com o menos aqui que já tem da fórmula vai ficar mais. Ok? Então perceba que de fato a escolha foi bem sucedida. Por quê? Porque aqui dentro, embora você ainda esteja com a função trigonométrica, você diminuiu o grau do polinômio de 2 para 1. Isso significa dizer que se você repetir essa sua estratégia e aplicar agora a integral por partes nessa última integral, a gente vai conseguir resolver o problema. Então agora nós vamos escolher para o 2x e para dv o cosseno de x. Consequentemente, du é igual a 2 e v é igual a seno de x. Então, a integral 2x cosseno x dx é simplesmente o v, ou seja, 2x seno de x, menos a integral de v du, ou seja, de 2 seno x dx. Ou seja, podemos simplesmente escrever 2x seno x. A integral do seno é menos o cosseno, então com menos aqui da forma vai ficar mais 2 cosseno x mais uma constante arbitrária. Portanto,
a nossa integral original, x ao quadrado seno de x dx, vai ser menos x ao quadrado cosseno de x mais 2x seno de x mais 2 cosseno de x mais uma constante. Tá ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscreva no canal ativando as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos.